Você já se perguntou por quê, apesar de todo o seu esforço, parece que algo sempre te impede de alcançar seus objetivos? Talvez seu ambiente esteja te sabotando. Em um mosteiro remoto, escondido nas montanhas serenas, vivia um monge sábio chamado Mestre Li. Conhecido por sua profunda sabedoria e habilidade de transmitir ensinamentos valiosos através de histórias simples, mas poderosas, certo dia ele decidiu reunir seus discípulos para compartilhar uma lição crucial sobre a influência do ambiente. Enquanto os discípulos se reuniam ao redor de Mestre Li, ele começou a contar 3 histórias para que pudessem encontrar conforto e sabedoria. Havia uma vez um belo jardim no coração de um vale verdejante. Este jardim era o orgulho da vila, cheio de flores vibrantes, árvores frutíferas e ervas medicinais. O jardineiro cuidava do jardim com grande dedicação, removendo as ervas daninhas e garantindo que cada planta recebesse a quantidade adequada de luz e água. Os olhos de Mestre Li brilhavam enquanto ele continuava. Certo dia, o jardineiro adoeceu e não pôde mais cuidar do jardim. Sem sua atenção constante, as ervas daninhas começaram a crescer descontroladamente. Elas sufocavam as flores, competindo por nutrientes e espaço. Em pouco tempo, o jardim outrora próspero tornou-se um lugar de desordem e decadência. Mestre Li fez uma pausa, permitindo que seus discípulos refletissem sobre a imagem que ele havia pintado. Então, ele prosseguiu: nosso ambiente é como aquele jardim. Ele pode nutrir e apoiar nosso crescimento ou sufocar e impedir nosso progresso. Assim como as flores não podem florescer em meio às ervas daninhas, nós também não podemos prosperar em um ambiente que nos puxa para baixo. Um dos discípulos, chamado Shen, perguntou: Mestre, o que podemos fazer se nos encontrarmos em um ambiente desfavorável? Mestre Li sorriu e respondeu: assim como o jardineiro, devemos cuidar diligentemente de nosso ambiente. Isso pode significar remover as ervas daninhas, os elementos negativos e as influências prejudiciais, e cultivar as flores, as influências positivas e edificantes. Às vezes, pode ser necessário fazer mudanças significativas em nosso ambiente ou até mesmo buscar um novo local onde possamos crescer e prosperar. Ele continuou: mas lembrem-se, não se trata apenas de mudanças externas. Devemos também cultivar um jardim interno de paz e sabedoria. Se nossa mente estiver cheia de pensamentos negativos e distrações, será difícil encontrar serenidade, não importa onde estejamos. Mestre Li então pediu a seus discípulos que fechassem os olhos e refletissem sobre seus próprios ambientes. Ele os guiou em uma meditação, ajudando-os a identificar as ervas daninhas em suas vidas e a pensar em maneiras de cultivar um ambiente mais saudável e propício ao crescimento espiritual. Lembrem-se, a jornada para a sabedoria e a iluminação é profundamente influenciada pelo ambiente em que nos encontramos. Ao escolher e cultivar conscientemente nosso ambiente, podemos criar um espaço onde possamos florescer e alcançar nosso verdadeiro potencial. O ambiente é um espelho, ele reflete o estado de nossa mente e espírito. Portanto, cuidem bem dele. Com essa lição, os discípulos de Mestre Li compreenderam a importância de um ambiente saudável e harmonioso, tanto externo quanto interno. Eles se comprometeram a aplicar esse ensinamento em suas vidas, criando espaços que nutrissem seu crescimento espiritual e pessoal. Mas mestre, eu sempre me sinto perdido e, quando me comparo com meus colegas, sempre me vejo como inferior, desabafou o discípulo. O mestre, observando atentamente seus discípulos, sentiu a inquietude em seus corações. Decidido a iluminar a escuridão da comparação, ele compartilhou uma antiga história, rica em sabedoria. Reúnam-se, meus jovens, disse o mestre, sua voz suave e reconfortante. Vou contar-lhes uma história que iluminará a escuridão da comparação e mostrará o caminho para a verdadeira aceitação. Em um vale tranquilo, havia um lago cristalino e uma majestosa montanha. O lago era famoso por sua beleza serena e sua água límpida, que refletia o céu e as árvores ao redor com uma clareza perfeita. A montanha, por outro lado, se erguia imponente, sua cimeira coberta de neve e suas encostas recobertas de florestas densas. O mestre fez uma pausa, olhando para os discípulos que estavam atentos e curiosos. Um dia, o lago começou a se sentir inquieto. Ele ouvia os ventos falar sobre a grandeza da montanha e começou a questionar seu próprio valor. Eu sou apenas um lago, pensava ele,
com uma superfície que reflete o que está ao redor. A montanha, no entanto, é grandiosa e imponente, alcançando o céu e dominando o horizonte. O mestre prosseguiu, sua voz imbuída de compaixão. Sentindo-se cada vez mais inadequado, o lago começou a se preocupar com sua própria existência. Se eu sou apenas uma reflexão e não uma entidade real, qual é o meu propósito? O lago lamentava sua falta de altura, seu espaço limitado e sua aparência simples. A montanha, percebendo a angústia do lago, decidiu visitar o lago para oferecer consolo. Querido lago, disse a montanha com uma voz profunda e calma. Entendo sua inquietação, mas saiba que comparar-se a mim é injusto para você. A minha grandiosidade é apenas uma forma diferente de ser. Você possui uma beleza e uma importância únicas. Os olhos do mestre se encontraram com os de seus discípulos, que estavam absorvendo cada palavra. A montanha então falou sobre todas as maravilhas de ser um lago. Você, querido lago, tem a capacidade de refletir o céu azul e a luz suave da lua, criando um espelho que traz serenidade a todos que te observam. Você oferece um lar seguro para inúmeros seres aquáticos e plantas, sustentando a vida de maneiras que eu, como montanha, nunca poderia. Sua água limpa e pura sacia a sede dos animais e dos viajantes que passam por aqui, proporcionando refresco e vida. Você é a fonte de calma e inspiração para aqueles que buscam paz em suas margens, continuou a montanha. Seu murmúrio tranquilo acalma mentes inquietas e oferece um refúgio para meditação e introspecção. Enquanto minha imponência pode ser intimidadora, sua presença suave é convidativa e acolhedora. E lembre-se, somente através de você, as pessoas podem ver as estrelas refletidas na terra, um espetáculo que une o céu e a terra em perfeita harmonia. A montanha então contou uma história antiga sobre um sábio que vivia em uma cabana perto de um lago. O sábio havia ensinado que a verdadeira sabedoria e paz vem da aceitação da própria essência, não da comparação com os outros. O sábio sempre dizia, explicou a montanha, que o lago deve celebrar sua própria beleza, pois é a única coisa que pode refletir o céu e a luz da lua com tanta perfeição. O mestre fez uma pausa, permitindo que a história ressoasse nos corações dos discípulos. O lago, ouvindo as palavras da montanha e lembrando-se da sabedoria do sábio, começou a entender que sua própria existência tinha valor inestimável. Ele percebeu que sua beleza era única e que, ao invés de se comparar com a montanha, deveria apreciar e valorizar sua própria natureza. Assim, meus jovens, concluiu o mestre, o lago aprendeu a aceitar e a se alegrar com sua própria forma e contribuição ao mundo. Ele encontrou a paz e a satisfação em ser exatamente o que era destinado a ser. Os discípulos, tocados pela história, começaram a refletir sobre suas próprias vidas e comparações. O mestre, satisfeito com a reflexão que a história havia gerado, sorriu suavemente e voltou à sua meditação, deixando os discípulos contemplarem a sabedoria recém-adquirida. Mestre Li sabia que o ambiente em que vivemos pode ser um aliado ou um inimigo silencioso em nossa jornada. Assim como um jardim precisa de cuidados constantes para florescer, também precisamos nutrir e cuidar do nosso entorno. As histórias que ele compartilhou não eram apenas contos, mas espelhos das nossas próprias vidas, refletindo a realidade de que nosso ambiente molda nossas mentes, nossas ações e, consequentemente, nosso destino. As ervas daninhas podem sufocar nosso potencial se não as identificarmos e as removermos a tempo. Comparar-nos aos outros, como o lago e a montanha, pode nos cegar para nossas próprias belezas e capacidades únicas. Assim, a lição final que Mestre Li deixou para seus discípulos foi clara. Precisamos criar e cultivar conscientemente um ambiente que nos apoie, tanto externamente quanto internamente. Ao escolher nossos amigos, nossos espaços e até mesmo nossos pensamentos com cuidado, podemos criar um solo fértil para nosso crescimento. Ao nos cercarmos de influências positivas, que nos inspiram e nos elevam, podemos alcançar uma vida de paz, sabedoria e realização. Nosso sucesso na vida é profundamente influenciado pelo ambiente que escolhemos cultivar. Portanto, cuidemos dele com diligência, pois é nele que floresceremos e alcançaremos nosso verdadeiro potencial. Espero que a história de hoje tenha trazido alguma luz e reflexão para a sua vida. Lembre-se, o ambiente ao nosso redor tem um impacto profundo em quem nos tornamos, e cuidar dele é essencial para nosso crescimento.
Se você gostou desse conteúdo e quer continuar recebendo mais ensinamentos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você nos ajuda a espalhar essa sabedoria para mais pessoas. Até o próximo vídeo, e que você continue cultivando um ambiente de paz e sabedoria.